nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, mas que maravilha, estou tão alegre. Ela é jovem, uma professora de educação física, se chama Elaine Vieira, mas ela tem umas dicas tão interessantes para passar para nós, que realmente vocês vão gostar muito, mas muito mesmo dessa entrevista, principalmente porque ela tem várias formações e atuações. Gente, como é que uma moça tão jovem sabe tantas coisas ao mesmo tempo? Vocês vão se perguntar isso porque eu me pergunto aqui, sabe? Mas vamos lá, vamos escutá-la e vamos aprender com ela, certo? Então, professora Elaine Vieira, personal trainer em várias áreas alternativas da saúde física e mental para se ter uma vida feliz. É uma grande honra, sinceramente, entrevistá-la e trazer seus conhecimentos aqui para as nossas internautas. Deixo aí para a sua saudação. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É com grande prazer e grande honra também poder trazer um pouquinho do meu conhecimento e trazer algumas dicas para as pessoas terem uma vida mais saudável. Eu sou Elaine Vieira, trabalho com desenvolvimento pessoal, com qualidade de vida, despertar de consciência e bem-estar. Vamos, olha, eu vou contar para vocês uma fofoca. Vou mesmo, na frente dela. Vocês sabem que essa moça tem 20 especializações? É difícil fazer as perguntas para ela, porque eu vou ter que ficar perguntando cada hora 20 situações diferentes. O que vocês acham? Que hora que vai terminar a nossa entrevista, né, gente? Tu vê como a moça é sábia? Então, eu vou inverter, tá? Eu vou pedir que ela resuma, né, una as que estão próximas umas das outras, né, e fale para nós sobre essas principais especializações, né, agrupadas ou divididas como ela quiser, que interessam para nós mulheres, né, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. É possível, professora? Sim, sim. Todas essas especializações que eu trago comigo é focada no equilíbrio entre corpo e mente. Então, quando a gente vê o aluno ou a aluna como um todo, que vem me procurar, a gente entende que toda mudança vem de dentro para fora. Seja qual for o hábito que você precisa mudar na tua vida, você precisa primeiro entender dentro de você qual o caminho seguir. Então, nessas especializações que eu tenho, eu trago para a pessoa a consciência desse equilíbrio tanto emocional quanto físico, para que ela tenha mesmo uma qualidade de vida. Certo. Agora, se a gente dividisse assim de todas as suas especializações, quais as que estão mais voltadas para a saúde física? Eu trabalho com uma consultoria online, onde eu mostro para a pessoa que ela pode, dentro da casa dela, ter uma vida com mais qualidade. E além da consultoria online, eu faço um movimento que é um spa, onde eu levo bem-estar e conexão com a natureza, através das terapias, através de massagem, através da consciência mesmo. Como é um retiro, uma imersão que a pessoa faz de 2 ou 4 dias, ela tem um silenciar nesse lugar, porque eu faço no interior de São Paulo e o objetivo desse lugar mesmo é trazer o silêncio para dentro de si e essa observação. Então, através de todo o movimento nesse spa, a pessoa pode tanto ter um atendimento terapêutico, uma massagem que possa trazer a liberação de tensão líquida, a postura dela. Então, é uma consciência que ela traz para dentro dela, tanto emocional, física e espiritual nesse spa. Muito bem, gente. Olha aí o que nós estamos aprendendo hoje, hein? Agora, quais são as que estão voltadas para melhor saúde psicológica? Eu dividi em 4, porque é tanta coisa. A senhora que vai ter que dar aula para nós agora, tá certo? A terapia que a pessoa faz personalizada, que inclui essa consultoria, eu atendo com a terapia, com a constelação familiar, com todo o meu conhecimento da educação física, trazendo para a pessoa de verdade um bem-estar, onde ela inclui novos hábitos na vida dela, onde ela percebe quais são os bastos que ela precisa dar na vida para ter mais qualidade. Muitas vezes as pessoas chegam com sintomas no corpo, como uma fibromialgia que está muito tensa. Não dá para você já colocar de imediato na pessoa uma atividade física, mas dá para colocar alguns hábitos que vão tirar esses sintomas do corpo da pessoa. E hoje, naturalmente, a maior parte de nós, né, com o tempo vai perdendo musculatura, os hormônios vão entrando em desequilíbrio. Então, quando você para e se observa e tem esse autocuidado, você consegue viver grandes transformações.
Com certeza, e muito sábia a sua posição e orientação, né? Agora, para finalizar, né, que eu dividi em 3 blocos, imagina, gente, depois vocês vão ver no currículo, é verdade, é complicado fazer tantas perguntas de uma vez só, não dá, né? Então, estamos lá na pergunta, quais são as atividades que promovem o bem-estar, a felicidade? As pessoas às vezes não entendem que bem-estar é estar feliz também, né? O bem-estar é um estado, né? Então, o Pois é. estado de felicidade é um estado que a gente pode estar nele constantemente. E, por muitas vezes, eu ensino a pessoa que ela tem que buscar isso dentro dela. Porque, às vezes, as pessoas buscam do lado de fora, né? Uhum, E uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, em todos os atendimentos eu incluo, é a meditação. uhum, A pessoa, quando para e está em estado de presença, e isso não precisa ser só fechar os olhos e silenciar. Quando você faz uma alimentação com mais consciência, percebendo o alimento que entra na tua boca, que está te nutrindo, você para e observa essa nutrição. Nesse observar, você acaba fazendo escolhas melhores. uhum. E no dia a dia, para entrar em estado de bem-estar mesmo, eu sempre aconselho as pessoas a terem bastante contato com a natureza. Uhum. Porque nos últimos tempos a gente tem ficado muito fechado dentro de um ambiente com tecnologia, com as obrigações do dia a dia, e a gente não tem esse contato com a natureza. Ele é muito curativo. Agora, eu adorei a sua exposição e a forma com que sintetizou, digamos assim, né, para que a gente entendesse essas 3 bases, digamos assim, existenciais, né? Mas vamos pensar agora, assim, tá excelente o que a senhora explicou, né? Mas nós somos um ser único com os 3 eixos, e o que, que é que a gente pode trabalhar em nós mesmos, ou que a senhora, como terapeuta, vai trabalhar com as pessoas, que promova a saúde integral? Vamos supor, eu vou chegar aí e vou fazer uma consulta. E a senhora percebeu os lugares, você assim, está precisando de uma muletinha, né? Que está descompensado. Mas aí a senhora tem que me indicar algo, vamos supor, as terapias, para eu ter a saúde integral. Como é que funciona a senhora escolher esses 3, pelo menos 3 eixos, né? Porque se a gente não tem a parte física, a biológica, a mental, né, e a espiritual junto, né? Por que, que as pessoas às vezes não falam da parte espiritual? Será que ela só pensa que é religião? Mas não é. O que mais que a senhora vai explicar para nós? É bem interessante. O ser humano como um todo, ele tem sim esses 3 eixos: a parte física, a emocional e a espiritual. E não existe equilíbrio integral se você não cuida desses 3 eixos. Uhum, Normalmente, uma pessoa que busca só atividade física, que ela pode ter uma saúde com o físico, uma saúde com a alimentação. Se ela não observa os pensamentos dela, as emoções dela, ela entra em desequilíbrio. Se a pessoa tem um emocional um pouco mais equilibrado, tem uma atividade física, tem uma alimentação mais consciente e não trabalha a sua vida espiritual, o que seria a sua vida espiritual? A sua conexão com o divino, a sua conexão com o outro, a sua conexão com o planeta. Nós não estamos aqui a passeio. Nós somos um ser divino. Nós somos um ser divino. Nós somos criatura do Criador. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente tem grandes compromissos com a gente mesmo, seja na parte física, na parte emocional e na parte espiritual. Então, como parar para se observar nesses 3 pilares? uhum. Eu diria até que a pessoa, quando ela entende que ela tem esses 3 pilares, ela precisa ter uma observação nela como ser num todo. Sim. Porque se a pessoa não se observa como um todo, em alguma área da vida ela vai entrar em colapso. Lamentavelmente, uma. É como andar, né? Você precisa ter equilíbrio, porque se a gente perde uma condição de parte de locomoção, a gente vai ter que ter uma muleta para sustentar, né? Então, depois eu não sei quais seriam essas muletas, né, que as pessoas usam na vida quando elas descompensam, mas talvez alguma seja a droga, As né? E você, compulsões, né? Exatamente, a né? ansiedade, o estresse. É porque, naturalmente, a nossa vida no dia a dia coloca a gente nessa correria. E a Uhum, gente se esquece desse detalhe que a gente tem que se observar como um todo. Então, uhum, nas obrigações do dia a dia, como encaixar 20 minutos? Que seja para fazer um exercício de respiração, para quem
ainda não pratica atividade física, para começar devagar, que seja fazer um alongamento. A pessoa, ela pode fazer um movimento no corpo se espreguiçando de manhã na cama. Uhum. Só dela se espreguiçar de manhã na cama, ela vai ter mais disposição para a vida. Se uma pessoa mora num apartamento e ela não tem a possibilidade de estar numa academia, ela pode subir a escada do apartamento, colocar o corpo dela em movimento. Então, muitas vezes as pessoas buscam algo muito difícil para mudar a vida, para ter mais qualidade. E não, você pode fazer dentro de casa, na sua própria sala, numa cadeira, com um cabo de vassoura. Você pode fazer vários movimentos para alongar o teu corpo, trazer mais força para ele, com pequenos detalhes. Então, quando você começa a entender que com pequenos detalhes, pequenos hábitos que você coloca mais saudáveis na tua vida no dia a dia, você consegue ter transformação muito grande. Consegue ter cura de doença, se libertar de insônia. Uhum. Sabe que quando jovem eu fiz um curso não só de modelo, né, mas com dança teatral e tal. Eu tinha uma professora cinquentona, linda, viu? Puxa, Adoro sabe mulher aquela pessoa que diz amadurecida e assim, linda. Uhum. como é que a gente poderia um dia ser assim, né? Só que eu olhava, né? Porque ela era mais bonita que eu, que tinha 20 anos, sinceramente, né? Mas ela dizia uma coisa sensacional. Você está falando, estou me lembrando dela. Ela dizia assim: salte da cama, põe uma música mais assim, mais com muito movimento. E pule, e dance, faça pose, rodopie, pelo menos 15 minutos. Aí depois ela dizia assim: sente-se, bote a cabeça bem para baixo, na altura dos joelhos. Vocês vão ver que até o cérebro melhora. Ela não tinha uma ruguinha, professora, ela não tinha nada, era, sabe, aquelas 50 e tantos anos, mas ela era toda elástica e desfilava. Um desfile daquela mulher era de arrasar, a gente tinha inveja dela, viu? Ela dançava jazz, ela dançava tudo e a gente ainda aprendendo ali, né? Então, mas eu acho que aí tem um gancho, né, para a senhora explicar para nós mulheres. Essa ciência dela tem a ver mesmo, é tão pouco assim que a gente faz que a gente pode ficar todo esse movimento bonito, a molinha. É verdade isso? É total verdade, porque que nem ela trouxe a música, né? Quando você põe uma música que você consegue dançar, só de você trabalhar a tua pelve na dança, para a mulher, traz muitos benefícios para saúde física, para o feminino dela, para os chakras. Eu não sei se você conhece essa linguagem, mas os chakras entram em equilíbrio, então você entra num estado de bem-estar. Você libera endorfina, libera dopamina, então você entra num estado de bem-estar. Quando ela traz que a gente tem que voltar a cabeça para baixo, a gente passa muito tempo em pé. A gente passa muito tempo em pé. Tem uma posição no yoga onde a gente inverte deixando a cabeça para baixo, que você acaba trazendo mais energia vital para dentro de você. Nessa posição, a sua boca saliva mais. Então, nessa saliva existe mais energia vital. Então, o nosso coração bombeia o sangue para o corpo inteiro. A nossa panturrilha devolve o sangue para o coração. As pessoas, por muitas vezes, não sabem disso. Então, quando Hum, você faz essa invertida, quando você coloca a perna no meio das pernas, a cabeça no meio das pernas para ter essa circulação mais ativada, você faz com que você não tenha retenção líquida. olha, Quem sofre de TPM deixa de ter TPM. Então, assim, pequenos movimentos no dia a dia. Esse de escolher uma música preferida e dançar é um deles. Então, e ela, nas... ela era roqueira, viu? aí que você vai se mexer mais ainda, né? E mexe da cabeça aos pés, não é verdade? Eu acho que isso é bom, né? Porque às vezes a pessoa tem aqui de 50 anos, 60 anos, acha, mas eu não vou conseguir. Pois é, eu estou contando uma para vocês que era professora da gente e conseguia, né? Eu acho que é só se determinar, não é? Por que não Uhum. querer ser pelo menos dançarina cheia de sensualidade dentro de casa sozinha, não é? Por que não fazer isso por você, né? Não é verdade? Uhum. Então é E é isso. interessante porque eu sempre falo para as pessoas que chegam até a mim que eu não consigo, não existe. O que existe é eu escolho agora não fazer. Adorei. Eu estou gostando muito, tá? Excelente a sua exposição, viu? É interessante, porque a senhora conseguiu, digamos assim, dividir nesses três eixos, né, da saúde, mas e estamos aqui numa brincadeirinha mostrando uma coisa do passado, mas que ilustra bem o que a gente ainda pode fazer, né? E Uhum. mesmo sendo de meia terceira idade, né? Sim.
Normalmente, quando a pessoa me procura para fazer uma consultoria online, eu convido ela para convidar a família inteira. Porque Uhum. quando a família faz um movimento junto, não tem como a doença, o estresse ou a ansiedade fazer parte da família. Compreendo. Então, na verdade, quero saber se essa afirmativa está correta, que para termos a saúde integral, a gente tem que movimentar esses três eixos, né? Que seria o físico-biológico, pode se dividir assim, Uhum. e o que é mental e o psicológico seria. Ou a senhora tem também a parte de reflexão espiritual. Como que a senhora dividiria? Três ou cinco eixos? Porque tem pessoas que dizem cinco, né? Sim, eu divido em três mesmo, porque é nesses três que a gente consegue trazer esse equilíbrio para dentro, né? Uhum. É, como eu disse, o físico, emocional e espiritual. Quando você olha você como um todo, nesses três pilares, você consegue perceber aonde você vem falhando, aonde você vem tratando um pouco mais. E para trazer esse equilíbrio para dentro de você, o caminho mais correto é um caminho de se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, a gente percebe as nossas limitações e a gente enfrenta essas limitações. Uhum. Agora, tudo bem, vamos supor, as moças bonitas aí estão nos escutando, umas 30, outras 40, outras 50 anos. Hoje em dia, 60 anos ainda tá bonitinha, é moça ainda, por que não, né? Moça de meia idade, né? Mas vamos pensar assim, ela diz, puxa vida, eu tô achando legal isso. Mas como é que eu vou fazer de forma integral? Eu tenho tão pouco tempo, aí eu quero esse tipo de saúde, quero me sentir equilibrada. Mas como é que eu vou ir em academia? Não tenho tempo, eu tenho a casa, eu tenho os filhos, eu tenho a avó, eu tenho não sei o que mais. E aí, como é que a gente diz para elas assim? É uma vez por mês, vai na academia para aprender, depois vai fazer em casa. Qual é a solução? Eu digo para as pessoas que 20 minutos diariamente você consegue mudar a tua vida. Se, Certo. dividindo em três pilares, eu nem vou colocar os três no mesmo dia. Uhum. Então, se você pegar hoje numa segunda-feira, eu vou observar como eu estou nessa segunda-feira, no final do dia. Como ficaram meus pensamentos, aonde ele ficou vagando. Até aconselho as pessoas a pararem por um minuto e anotar o que passa pela cabeça. As pessoas vão observar que ela vai na máquina de lavar, no fogão, no boleto da escola da criança, no que tem que fazer daqui a 15 dias, e normalmente ela não está ali, naquele lugar. Então, Uhum. quando você para por um minuto para anotar o que passa pela tua mente, você percebe o quanto você gasta de energia com coisa que não precisa. É verdade. Perfeito. Aí, no dia seguinte, o emocional. Hoje eu vou estar em estado de felicidade e vou observar tudo que me tira desse estado. Correto? Aí, quando você consegue pontuar o que te tira desse estado, você consegue perceber o que você pode eliminar. Tem coisas que a gente não pode eliminar. Por exemplo, se a gente tem um convívio com mais pessoas dentro de casa, existe uma pessoa que, de alguma forma, ela tira um pouco tua paz, eu aconselho a pessoa até já usar o lado espiritual, que é abençoar aquela pessoa. Tá certo. Porque, às Correto. vezes, em vez de xingar, quando a gente chama aquele ser de abençoado, a gente já muda a vibração. Compreendi. Tá certo. Em vez de mandar pro inferno, É, pessoa, né? Manda... é. Abençoa aquela pessoa e ser abençoado. Até entrar essa palavra dentro de você com toda a firmeza mesmo. Que legal. Que técnicas, hein, gente? Olha aí. Nós, além de ficar bonitas, nós vamos ficar zen. Com a vibração elevada, com certeza. Mas aí nós temos, assim, sempre aquela história, né? Nós temos as mulheres toda estressada, correndo, coitadas. Tem mulher que, sinceramente, doutora, sai de madrugada, pega duas condições. Trabalha o dia inteiro, volta, pega duas, chega em casa, trabalha até a madrugada. Nossas heroínas brasileiras, né? Porque eu não sei como elas conseguem, né? Então, quando se fala em mulheres, aí fica todo mundo pensando naquela que está lá no salão de beleza, toda linda, maravilhosa. Não. A base das mulheres brasileiras são essas que estão correndo de madrugada e chegando tarde em casa para cuidar das coisas delas, né? Aí nós temos crianças. Ah, criança, coisa linda, divina, maravilhosa. Tem criança com medo que está sozinho, um estranho que cuidou dela, foi para a escola, para a creche, apanhou dos outros coleguinhas porque ela não era bonitinha, porque ela era pretinha, porque ela estava gordinha. Vamos pensar todos os inhas, né? Tem, né? Aí nós temos pessoas que discriminam outras, né? Na sociedade, no dia a dia, olha daquela olhada assim, né, doutor? Por quê? Porque o outro tá meio idoso, o outro tá não sei o quê, tá mancando,
enfim, está mais obeso. Todas aquelas discriminações, né, que existem nas pessoas, nem são tão bonitas assim, mas tem que criticar os outros, né? Enfim, eu acho que são as deficiências psicocrônicas, eu até diria, né? Uma coisa que tá, parece um câncerzinho do indivíduo lá, no emocional dele, para ficar, né? E aí, como é que a gente vai fazer para conversar com essas pessoas e dizer assim, gente, tu tá vivendo um torvelinho, tá difícil. Poxa vida, não tem uma coisa boa, cara. Eu tô te entendendo onde você tá. Não tá legal. Mas o que que eu faço para eu me sentir legal e não me perturbar com essa gente toda? O que que ensina para as crianças também, para os idosos, né, jovens? O que eu acho muito interessante é entender que a comparação não ajuda a gente a evoluir. Uhum, Então, desde criança, quando existe todo esse preconceito, toda essa divulgação de querer, o bullying, né? De querer mostrar que isso é certo ou aquilo é errado, a gente entra nesse estado comparativo. Que nem eu falei aqui um pouquinho, nós somos seres, criatura do Criador. Então, cada um de nós tem o nosso dom divino, tem a nossa desenvoltura, tem o nosso estado de ser. uhum, E nesse estado de ser, não tem como comparar com ninguém. Nós somos seres únicos. uhum, Então, para que desde criança a gente possa ensinar para nós mães, né, podemos ensinar para os nossos filhos que ele é esse ser único, ele tem as virtudes dele e tem os dons dele. A gente tem que perceber a perfeição que a gente já carrega com a gente, seja no físico, seja no emocional e seja no espiritual. E se conectar com essa perfeição. Se existe uma pessoa, que nem você falou do bullying, de alguém que está mancando, alguém que tem alguma deficiência, o respeito com o próximo, muitas vezes, não é ensinado desde criança. A criança até teve a lição, mas não pegou para ela. uhum, Porque o mundo não ensina isso. Então, esse respeito com o próximo e esse parar de se comparar já traz para você mais consciência. Mais uhum. consciência. E nesse estado de consciência, quando você está nele, você busca automaticamente esse bem-estar, essa qualidade de vida, esses novos hábitos para ter uma vida melhor. Então, o conselho que seria assim, chave é parar a comparação e perceber a sua melhora constantemente. Quando as pessoas, uma aluna minha vem me procurar que ela quer, ou que ela ganhou neném, quer voltar ao ter o corpo que tinha antes, ou quer se libertar de alguma compulsão, ou de algum sintoma físico, eu já trago para ela que eu não gosto de trabalhar com balança. Eu gosto que a pessoa me traga a imagem dela, tira a foto dela e mande para mim. Porque normalmente, quando a pessoa tira a foto dela, ela consegue se olhar. Porque normalmente a gente não se olha de verdade no espelho. Que interessante. Então ela começa a se conectar com a imagem dela. E quando ela se conecta com a imagem dela, ela consegue observar a postura, onde ela precisa realmente melhorar. Porque não é só a prática de atividade física, né? É como você está se apresentando como imagem no mundo. E normalmente uma pessoa que tem um peito muito fechado, ela não está tão aberta para o mundo. Então a gente vai vendo nesses detalhes da linguagem do corpo que pequenos detalhes conseguem mudar totalmente o posicionamento da pessoa no mundo e a vontade dela com o mundo. Eu gostei muito da sua explicação. Como a senhora é bastante espiritualizada também nessas técnicas, eu convivi com 3 psicólogos que trabalhavam com radiestesia e parte de outras áreas dessas, assim, sabe, de cuidados, digamos, extrasensoriais, vamos dizer assim, né? Então, é muito interessante, tinha uma técnica que até hoje eu não consigo entendê-la, mas é real. Você, sinceramente, gente, você pega um tomate e dá amor para ele, abraça, beija, ai, tomatinho lindo. Tu pega o outro do outro lado e xinga, mas diz um monte de sofrer para ele. Vocês não acreditam, gente, o que que acontece? Né? O que recebe o amor, ele vai ficar, né? Vai receber o carinho. A diferença dele para o outro que vai ser destratado, né? E então eu entendi que na parapsicologia a gente é emissor de coisas boas e coisas ruins. Não adianta a gente estar com isso dentro da gente, viu, gente? Né, professora? E aí o Sim. que é que acontece? A gente tem que ter um domínio muito grande para saber o que, que a gente faz com a energia boa e com a energia ruim.
né? E esse teste era muito engraçado. Então tem assim, olho gordo, olho ruim, olho mau, não tem? Uhum. É só olhar para a planta já matou, né? Isso que é uma coisa horrível. Então, o que que é isso? Isso aí, segundo eles, né, é a pessoa não ter um controle dentro de si dos seus sentimentos. Seria uma doença isso, na verdade, né? Então, qual que é a sua opinião com sua formação ampla, né? Maravilhosa, uma jovem com tantas formações que é apaixonante seu currículo. Mas a senhora também acredita desse ponto desse lado paranormal, digamos assim, né? Da parapsicologia? Sim, todos nós somos uma energia, né? Todos nós somos energia. Seja o copo que a gente segura, seja o tomate que a gente segura, nós somos energia. E a energia que a gente ressoa contagia ou contamina, principalmente dentro da gente. Normalmente a gente tem conversa interior que a gente não observa. E essa conversa é aquela conversa que a gente tem com o tomate que não abençoa ele, que amaldiçoa ele. É E incrível. muitas vezes a gente não aprendeu a se abençoar de verdade, a Uhum. usar essa energia vital para nos revigorar, para nos curar, para nos transformar. A gente não tem esse chip. Por quê? Porque a correria de lá de fora, o mundo lá fora, ele não quer que você seja saudável. Se você for saudável, você não vai, de alguma forma, trazer um certo lucro. Quando a gente entende que a gente tem o poder nós temos o poder de nos curarmos. Mas para que isso aconteça, a gente tem que aprender a se observar. A observar essa energia que você deposita dentro de você, a energia que você deposita no outro. Se É, você não para se observar e nem para entender qual é a energia que você está ressoando, você está em total desequilíbrio. Então, quando você olhar para uma planta, você vai roubar a energia vital dela, ela vai morrer. já pensou? Ainda bem que as minhas são toda a vida cada vez mais lindas. Não, tem momentos, né? Aí nós vamos entrar na psicologia propriamente dito, né, professora, que seria um atendimento entre aspas, né? É, todos nós temos, sim, rancor, raiva, e muitas vezes é justo, porque a gente está sendo molestado, né? É coisa horrível você estar numa boa na vida, não está fazendo nada mal, e ter cercos, né, de pessoas fazendo coisas malignas, que por inveja, por competição, por raiva com a gente, por discriminação, né? Discriminação é o que mais tem hoje no país, praticamente, né? É racial, é social, sei que, né? De origem étnica, origem nacional, pensa bem, religião, né? Então, se a gente parar para pensar tudo, tem muitos emissores de coisas ruins, né? Mais que alguém que está abençoando, né? A gente tem que aprender a se blindar. A gente tem que aprender a se blindar desse tipo de energia. E a gente só consegue se blindar desse tipo de energia quando a gente eleva a nossa. Certo. E para elevar a nossa, tem que ter esse entendimento, essa consciência. É natural a gente ter medo, rancor, mágoa, culpa. A culpa é um negócio muito louco, que traz doenças física, emocional e espiritual. Então, quando a gente sai desse estado e a gente entende que todo momento a gente está fazendo escolha e que ninguém está sendo mais ou menos nas suas escolhas, mesmo aquele que falta consciência e faz uma escolha que acaba prejudicando alguém, a gente tem que tomar mais consciência na escolha com o outro, com a gente mesmo, com o nosso corpo, com a energia que a gente emana. Então, quando a gente toma consciência e autorresponsabilidade disso, a gente consegue se blindar de qualquer energia ruim que vem na nossa direção. Isso é um excelente conselho, gente. Bom, aí nós estamos falando em mulheres, né? Mulher é uma coisa complicada, né, gente? Começa com os 8 anos de idade até cólica, vai a menstruar aos 11. Coisa triste. Tadinha da menininha, né, gente? Mas pensa bem. Aí nós temos uma variação hormonal pré-adolescência, adolescência. Aí nós temos uma produtividade de hormônios e tal, que estamos com a maior preocupação. Chegou perto do homem, já engravidou. É uma coisa terrível, né? Aí vem gestação.
aí tá, não sei, a amamentação, aí veio o climatério, veio a menopausa. Gente, quanta doença tem em torno desses negócios, tudo assim, dói aqui, dói ali, né? Enfim, nós estamos lá na senilidade, senilidade, tem que dividir aí essas duas fases, e outros dizem que é uma só. Mas que coisa incrível, nós mulheres ainda vivemos mais que os homens, Uhum. com toda essa indústria aí, né? E aí nós temos ainda, ficamos mais velhinhas, e não tem às vezes quem nos cuida, nos bota no asilo, com um monte de vovozinha, e aí o que, que a gente faz lá, todas as vovozinhas? Fico contando a história do passado, que o presente não tem mais, nem o futuro, né, gente? Olha que história triste, hein? É a existência de nós mulheres, né? A maioria. Aí eu quero, assim, que a senhora me diga, né, umas 3 super dicas, assim, sabe? E todas as mulheres que entenderam, se acharam, tem parente, tem não sei o quê, entendeu? Deu para entender essa situação que é nossa, é biológica, é nossa, não temos como pegar e arrancar e botar fora, né? Então, umas 3 super dicas, assim, para que a gente, além de buscar ser saudável, né, do ponto de vista biológico, será que ainda tem forma de felicidade nessa idade, assim, passar toda essa performance, assim, ainda chega lá no fim, mas eu ainda tenho aquela forma de felicidade que eu não usei. Que tal, hein? Gostou? Gostei muito. E você esbanja isso, viu? Hã? E você Eu... esbanja isso. Obrigada. Às vezes eu sou muito zangada, a senhora não queira me ver zangada. Entendeu? Mas é isso aí, a gente está no fim da vida, né? E aí a gente quer ser feliz ainda, não acha forma de felicidade. Já foi os maridos, os filhos, né, para não sei aonde. Aí ela se olha assim, é bom, agora eu estou num asilo com um monte de vovozinha. Olha que programa, né? E aí, o que nós vamos dizer para Interessante. essa senhora lá e para as que vão para lá, né? Que nem você trouxe desde criança, né? A puberdade, a menstruação, os hormônios, a cólica e tudo que vem, né? Nós mulheres somos portal de vida. É, Portal de vida. A é, vida humana só chega na vida, só chega aqui nesse planeta através da mulher. Então, desde pequena, se a gente ensina uma menina a se acolher, a respeitar seu tempo, a conhecer teu corpo, já está dando um ensinamento para que ela consiga passar esse turbilhão aí, ó. Porque é difícil. é um turbilhão mesmo. Então, quando a gente aprende a se acolher, aprende a se observar, já muda tudo. Uhum, Tem que ser aprendido, porque não é ensinado. Não é ensinado, infelizmente. E quando a gente, eu acredito na beleza de todas as idades. Eu tenho uma uhum. aluna minha que faz aula comigo, que faz uma cadeira, uma senhora que não tem condições de chegar ao chão. Então, eu acho que todo cuidado pode ser feito de alguma forma. Não existe um cuidado que não pode ser feito. Quando a pessoa busca esse cuidado para ela em qualquer idade, ela consegue. E essa pessoa que faz comigo faz online. Então, Uhum, é uma senhora idosa que não consegue abaixar e levantar. Ali na cadeira, ela faz os movimentos que ela pode, na uhum. amplitude que ela pode. Então, toda idade tem a sua beleza. Toda idade tem os seus benefícios. Uma pessoa que está lá no asilo com as amiguinhas dela tem tanta sabedoria nesse ser que tem tanta coisa para trocar um com o outro que não tem como desistir. Até porque a vida não acaba quando a gente parte, né? Então a gente tem que entender que cada fase tem a sua beleza. E nessa beleza a gente tem que buscar esse bem-estar mesmo. Estar presente dentro de si no seu melhor. E aí a fórmula de felicidade ainda lá nesse tempo, né? Ah, eu gostava tanto de dançar quando era jovem, mas por que que não dança depois de idosa? O A que música pode ser impede, mais lenta, não precisa ser tão rápida, pode ser mais lenta. não é? Eu É. gostava tanto de cantar quando era jovem, né? Eu estava no coral. Por que não canta agora depois de idosa, né? Eu queria aprender a tocar violão, já ouvi gente falar. Mas por que não começa? Toca mal, mas toca, É só uma questão de escolher começar. Porque quando a né? gente começa, até atividade física, seja uma pessoa nova, uma pessoa com mais idade, na primeira semana é muito desafiador. Seja atividade física, aprender um instrumento novo, é muito desafiador. É esse desafio que faz a gente se manter vivo, que traz movimento para a vida. Concordo. As pessoas não têm que achar que cada dia que passa a morte está batendo na porta. Porque Hum, cada dia que passa você pode escolher a vida. certo. E quando ela chegar de surpresa, a gente dá uma surpresa nela também, né?
Não vou agora. Você vai surpreender ela com a tua saúde, com o teu bem-estar. Às vezes eu não vou, eu tô ótima. Vai para lá, procura outra que está se entregando, é, não é? Não, mas fora de brincadeira, a gente está mexendo um pouco com as mulheres, com certeza muitos estão dando da gargalhada, que é o que a gente quer, que elas riem das próprias condições existenciais, né? Mas quando a gente está no final da vida, tem tanta coisa linda para a gente fazer. Eu, por exemplo, ponho músicas para assobiar, né? Porque o assobiar é um dos maiores exercícios respiratórios de tudo, né, doutora? E faz Tem massagem gente no que rosto debocha, ainda. Faz massagem né? no rosto. E tem umas Trabalha bem o senhoras, rosto. né, que elas debocham porque eu assobio. Coitadinhas. Nem todo mundo sabe, né? Nem todo mundo sabe. Tem que Não, mas é treinar. isso que a gente está dizendo aqui, né? Existem técnicas de assobio, existem vídeos, né, que ensinam. E eu aprendi isso, gente, após um acidente de trânsito violento que eu passei, né? Que bati a cabeça. Poxa vida, não mudou nada, não é? No meu rosto aqui, como se vê, né? Era para ter ficado um horror. Problema respiratório era terrível, por causa que você, né, aperta tudo aqui. Mas decididamente, cada vez que eu tô gripe, eu tosse ou qualquer coisa que está respiratória, assobiar faz um bem que vocês não fazem ideia. É melhor que xarope. Tá errado ou tá certo? Perfeito. Perfeito. Quando você está assoviando, você está prestando atenção na tua respiração. Quando você está prestando atenção na sua respiração, você está em estado de presença. Aí você trabalha o teu pulmão. Teu pulmão, você trabalha o teu rosto, Parte a respiratória parou, né? musculatura do teu rosto, trabalha também toda a tua parte da garganta. Então, isso vai ajudar você a ter uma dicção melhor, vai ajudar você a ter mais concentração, porque você para fazer um movimento e observa esse movimento da tua respiração. Então, veja bem que aula espetacular que a senhora passa, porque quase ninguém ensina mulheres a assobiar. Os homens assobiam desde criança, a mulher não assobia. E quando a gente está fazendo dentro da casa da gente exercício, que é para mim é exercício, né? Aí tem pessoas da vizinhança censurando, quer dizer, uma coisa interessante, né? Eu acho que a senhora hoje deu uma aula de utilidade pública para todas as mulheres em todas as fases da vida. Principalmente essa que a senhora está dizendo, vai a parte da beleza, vai a parte respiratória, né? O fluxo sanguíneo, a mente, não é fácil você botar uma música e ficar subindo no compasso. Sim. Concentração, né? Uhum. Então, a gente tem tantas coisas boas para fazer sendo mulher, até dentro de casa, né, com a gente mesma. Eu acho maravilhoso isso. Nós estamos quase encerrando, doutora aí, né, e sinceramente foi maravilhoso, porque a senhora foi conversando devagarzinho, tá? E deu uma aula, sinceramente, uma aula magna, né? Mostrou de tudo assim que a gente pode fazer para ter melhor condição de vida, né? Aceitação das fases da vida, as coisas que a gente pode ser agente de transformação na própria vida, mesmo idosa, né? Uhum. E então, mesmo com algum problema de deficiência física, como a senhora mostrou, né? Eu acho que a pior deficiência que existe é a da alma. Não é fácil, a gente ter uma boa alma, com certeza. Não, eu acredito que a gente vem com ela boa e a gente vai adoecendo. Com os medos, com as coisas que acontecem na vida, e a gente vai perdendo essa conexão com ela. E essa conexão tem que voltar. É, Ela tem que voltar. E é bom que ela volte ainda em vida, para que faça mais sentido depois. é muito lindo. Nossa, como eu fico feliz de ver você tão jovem, tão sábia, né? E trazer tanta sabedoria gratuitamente aqui para todas nós, não é? Eu não sei se a senhora quer falar, se faz palestras, tem livros editados, como é que estava o seu atendimento, enfim, se é digital, como a senhora falou duas vezes. Quais são os procedimentos para alguém que diz assim, puxa, que legal, quero consultar com ela, quero conversar mais com ela, quero fazer um treinamento com ela. O que que as pessoas que gostaram disso aqui podem procurar a senhora e ter algum atendimento? Eu tenho um grupo de mulheres que eu trabalho online. Faço o atendimento presencial também no spa, para ter essa conexão, esse despertar com o corpo, com a alimentação, esse autocuidado. Esse grupo de mulheres que eu tenho online traz também essa consciência, onde a pessoa pode fazer todo o movimento dentro de casa e que pode ter um pouco mais de saúde. E nesse grupo é trabalhado o autoconhecimento, onde a experiência de cada uma ajuda a trabalhar ainda mais a motivação e a desenvoltura de cada. E faço, faço atendimentos em grupo
para falar um pouco sobre constelação familiar, padrão ancestral que a gente carrega com a gente. Nós, principalmente mulheres, viemos de uma ancestralidade sem muita conexão. Então, quando a gente observa que toda a sabedoria que vem da nossa ancestralidade, nem a gente conversou hoje cedo, temos índios como ancestrais, né? Então, quando a gente percebe toda a sabedoria que vem de lá para cá, a gente já se conecta com essa sabedoria. Então, é através dessa consciência ancestral eu trago esse conhecimento para as pessoas para que ela desperte, seja na vida física, emocional, espiritual ou nesses três pilares em conjunto. Eu também gostei muito uma hora que eu falei rapidamente com a senhora antes da entrevista, que eu acho que é uma dica interessante. Eu sou adepta a chás e tudo que é naturalismo, e a senhora estava falando da importância das pessoas tomarem chás, né? A influência das plantas na nossa saúde. Quer completar isso para a gente Quero. deixar? Quero Vamos. deixar mais algumas dicas, se eu puder. Ah, vai, que bom. Opa. Existem chás que podem ajudar a terminar com as retenções líquidas que trazem outros problemas como colesterol, pressão, essas coisas. A natureza, né, as ervas estão aqui para nos auxiliar de várias formas. Quando a gente busca esse conhecimento, em vez de primeiro buscar um remédio, sim buscar um chá para que você consiga ter o seu tempinho de cuidar de você, preparar aquele chá, colocar a tua energia naquele chá, pedir para ele te curar, ele com certeza ele vai fazer grande diferença na tua vida. Também deixo a dica de as pessoas, quando elas acordarem, tomar 2 ou até 3 copos de água, porque nosso corpo é constituído de 70% água, né? E normalmente a gente está sempre preocupado com o que vai comer, e nunca com a água que a gente tem que hidratar. Então, se de manhã, quando a gente acorda, a gente toma essa água, ela já está purificando o nosso corpo. E se colocar a intenção dela purificar o corpo, com certeza vai ter muito mais potência isso. Outra dica que eu trago para as pessoas que sofrem de compulsão alimentar é abençoar o alimento que coloca no prato. Agradecer por aquele alimento, abençoar por ele estar nutrindo o seu corpo, o seu físico, a sua mente e o seu espiritual. Quando você começa a fazer isso, primeiro passo, você não consegue colocar porcaria no prato e abençoar para nutrir teu corpo. Então você já vai começar a fazer melhores escolhas. Que lindo. Entendeu? Então, nesses pequenos detalhes, você já começa a mudar o hábito e começa a tomar uma consciência do que você está fazendo. Certo. Ai, que lindo. Adorei essas dicas, viu? Com certeza, ó, o sucesso está garantido com o que aprendemos com a senhora. Tá? Eu realmente, assim, estou muito grata, até mesmo bastante emocionada de saber, assim, uma moça tão jovem, né, com todo esse potencial e ajudando as mulheres em todas as idades, né, que eu acho que isso que é formidável. E a consciência da saúde integral não é uma coisa ainda muito difundida, né? E as pessoas não se olham que ela está em três eixos, que ela vai ter que estar sempre num equilíbrio, né? É difícil, gente. Não vou dizer que é fácil, não. É um policiamento dentro da gente constante, ó, né? Se retreinar muitas vezes todos os dias. É claro que se a pessoa também tiver uma explosão de raiva, às vezes é necessário. Eu não sou contra que a pessoa não fique com uma zanga se tem que necessidade de ter, entende? Depois se acalma, né? Como a senhora está dizendo, e vai entrar em zen. Mas, A raiva move as pessoas. também Às pode. vezes, as pessoas estão com raiva e alguém tipo fala para você assim, Beth, eu duvido que você consiga tocar um novo instrumento. Só de raiva você vai lá e faz. Então a raiva também traz um movimento para a vida. Tá Ela vendo? não pode nos bloquear, mas ela pode te levar para frente. Olha aí que coisa linda que a gente aprendeu. Mas que maravilha. Parabéns à mãe que te gestou, viu? Porque você é um ser iluminado, jovenzinho, orientando todas nós mulheres. Minha gratidão mesmo, querida. Tá? Tuas despedidas aí para suas novas, provavelmente, admiradoras e que vão seguir você, né? Quem sabe aí, e até o teu local, tá publicado, né? Os contatos direitinho, tá bom? Um ano, né, 2022 esplendoroso que você está começando aí e que seja mágico, com muitas coisas boas para você, tá? E para nossas queridas aí ouvintes, né? Vamos umas passando para outra e as internautas vão se ajudando, indique as outras pessoas também que elas querem que a gente entrevista, né? É essa sinergia que precisa, né, doutora? Tá bom? Muito obrigada, viu? Estou muito honrada com a sua entrevista. Deixa aí suas despedidas, tá bom?
Eu agradeço a oportunidade novamente de estar aqui. A gente tem que entender que nós mulheres temos que caminhar de mãos dadas. Perfeito. E poder olhar uma para a outra com mais acolhimento, com mais admiração, sair do estado de competição. Então, quando a gente caminha de mão dada e admira uma a outra, não tem como não chegar mais longe. Uhum. Eu deixo aqui a dica de olhar cada uma de nós como irmãs. Correto. E somos, né? Uhum. Muitas vezes a gente vai poder saber se vai precisar de um sangue de alguém, exatamente aquela pessoa que deu o sangue que a gente precisa, né? A vida surpreende, né? Minha gratidão, minha querida, gente amada, nós chegamos aqui com a nossa TV Jornal, né, da Mulher Brasileira, nosso JMB, como eu digo, né? Mas que está mostrando aí o valor de uma brasileira, dando dicas para as nossas hiper brasileiras ficarem mais jovens, mais bonitas, mais saudáveis, poderosas. Um beijo no coração. Até a nossa próxima edição, mês que vem. Até lá.